Olá, bom dia, gente. Nós estamos aqui de retorno. Todos nós sabemos o motivo pelo qual tivemos ausente por esse dia, sob determinação de portarias desde a presidência até o município, por conta desta pandemia do Covid-19. O Colégio Frei Francisco, não diferente das outras instituições, obedeceu rigorosamente e solicitou que nesse nosso retorno, que está previsto agora para o dia 13, a gente desse continuidade às nossas aulas, se utilizando do ensino à distância, com videoaulas. Então aqui eu programei, eu acho que vocês lembram do nosso último encontro, do nosso último assunto, onde nós tratamos dos vírus. Chegamos inclusive a falar do Covid-19, tá? Do coronavírus, e vimos aquela sistematização dos 5 reinos, né? O reino Monera, o reino Protoctista, o reino Fungi, o reino Planta e o reino Animalia. Muito bem. Então, gente, o vírus, nós fizemos um estudo à parte, inclusive no nosso retorno, eu vou receber aquele trabalho, a apresentação de vocês sobre os vírus, e hoje nós vamos aqui iniciar com bactérias. Nós sabemos que as bactérias são os organismos mais primitivos e que compõem o reino Monera, tá? Então, o que vem a ser efetivamente essas bactérias? Então, aqui nessa pequena introdução, gente, nós vamos fazer menção à importância, vamos classificar essa bactéria, vamos entender, correto? Saber que bicho é esse, porque quando se fala em bactéria, todo mundo se assombra, todo mundo pensa logo nas patologias, pensa logo nas doenças, quando na verdade ela tem muita contribuição, muita importância para nós, desde os princípios evolutivos de todas as espécies. Haja vista que elas foram, que elas são os primeiros organismos, digamos assim, organizados, animal, que surgiram, são muito primitivos, data de 2,5 bilhões de anos atrás, correto? Então essas bactérias, gente, elas são seres procariontes. Acho que todos vocês já sabem o que significa um ser procarionte. São seres desprovidos de núcleo. Núcleo é aquele anel, vamos dizer assim, aquela área delimitada por uma cariomembrana, carioteca, que existe nos outros seres acima das bactérias. Então, estes organismos, eles não apresentam núcleo, é a característica marcante, inclusive, das bactérias. Seria a característica primária dela. Muito importante, por sinal. Outra importância, ou outra comentário que a gente poderia fazer das bactérias, é que elas têm uma contribuição muito grande na nossa vida, tá? Na vida dos seres, dos organismos vivos, porque elas se enquadram dentro daquele quadro, lá na cadeia alimentar, como organismos capazes de fazer a decomposição. Então vejam a importância, elas juntamente com os fungos, são responsáveis pela transformação da matéria, tá? E a incorporação desta matéria transformada no solo. Então é muito importante. E outras importâncias que nós vamos falar ao longo da nossa aula. Gente, de que é constituído a estrutura da bactéria? De que ele é formado? Eu desenhei aqui, eu peguei de um outro livro, mas aí no livrinho de vocês, na página 61, ele também mostra. Mas aqui eu peguei este exemplo, que é de uma Escherichia coli. É uma bactéria, tá, que apresenta este aspecto alongado, chamado de bastonete. Vamos ver lá na frente, quando a gente for classificar ela segundo a estrutura, então elas apresentam essa morfologia alongada, tá? Então, a Escherichia coli, eu tirei como exemplo aqui para mostrar as estruturas que a compõem. Como eu falei,
que as bactérias, por exemplo, elas são desprovidas de núcleo, se eu desenhar aqui, por exemplo, uma célula eucarionte, ela vai apresentar, tá? Esta região é bem delimitada, esta carioteca, esta membrana nuclear, chamada também de cariomembrana ou carioteca, que delimita, tá, o espaço, a forma, o tamanho deste núcleo. Veja que aqui na bactéria não existe núcleo. O seu material genético, no caso aqui o DNA, ele é difuso, ele é lançado, ele se coloca dentro do citoplasma, correto? Ele existe uma aproximação, ele tende a ficar no centro, vamos dizer assim, da bactéria, ligada a um mesossomo, que é uma organela, uma estrutura que invagina, uma invaginação da membrana plasmática para o interior do citoplasma. Existem também explicações estruturais e fisiológicas que mostram que durante a invaginação deste mesossomo, ele aumenta a área, a sua área de espaço, para a impregnação de enzimas relacionadas à respiração. Então é como se fosse, vamos aqui pensar, num pulmão, correto? Não se trata verdadeiramente de um órgão pulmonar, mas se trata de um sítio, digamos assim, de incorporação de enzimas que proporciona a fisiologia respiratória. Muito bem. Então, dentro do citoplasma, gente, que é esta área delimitada pela membrana plasmática, estas bactérias são desprovidas, por exemplo, de membranas ou de organelas citoplasmáticas, membranosas. Apresenta-se algumas organelas, como o ribossomo, como o mesossomo, como o próprio DNA, correto? Estas enzimas, tudo são componentes que existem dentro do citoplasma. Pois muito bem, gente, esse citoplasma é bastante simples do ponto de vista de composição, comparado com a célula eucarionte, ou eucariótica, correto? Então, as bactérias, por serem procarióticas, eu vou botar bem aqui, procariótica, elas são muito simples do ponto de vista de organização estrutural, tá bom? E nós estamos citando aqui, paulatinamente, fazendo alguns comentários, e ao mesmo tempo comparando com a célula eucariótica. Então, as bactérias, por exemplo, no citoplasma, é bastante simples do ponto de vista de composição. Nós vamos encontrar aqui o DNA, o material genético, como eu já disse, ele não apresenta essa membrana que o delimita, que o envolve, mas ele fica numa região, entre aspas, central, suponhando, ou pelo menos fazendo suposição de ali seria o núcleo, correto? Ligado ao mesossomo. Então esta região foi chamada de nucleoide. Então lá no nucleoide, nesta região que se liga diretamente ao meso, está o material genético DNA bacteriano, tá? O citoplasma, como eu já falei, ele é constituído, do ponto de vista de composição química, de água e sais minerais e de componentes também orgânicos. Como nós já falamos aqui, nós temos as proteínas, temos enzimas, o próprio material genético. Então ele é líquido, é um gel emulsificante que proporciona o deslocamento e a movimentação destas estruturas, desses componentes dentro do seu próprio citoplasma. Como todo organismo vivo, as bactérias apresentam os ribossomos. Para que serve o ribossomo? Os ribossomos são grânulos, tá? São organelas granulares, apequenenadas, diferentemente das eucariontes, que são maiores, mas em grande proporção, e se encontram difusos, lançados no citoplasma. Diferentemente das eucariontes, que lá nós temos o complexo de Golgiense e o retículo endoplasmático rugoso, onde é impregnado de ribossomos. E aqui esses ribossomos, esses grânulos, eles são difusos também no citoplasma. Haja vista a ausência de organelas membranosas, como o retículo e o complexo. A função desses ribossomos, gente,
é também a síntese das proteínas. Todo organismo vivo tem que ter membrana plasmática e ribossomos. Porque se não existisse a membrana plasmática, como era que essa célula, como era que este organismo, esta unidade seria morfologicamente desenhada? Então não existiria. Então todos os organismos, eles têm primariamente que apresentar membrana plasmática, tá? Cadê a... Tá aqui. A membrana plasmática é esta estrutura que delimita o citoplasma, correto? Os ribossomos, eles apresentam também em grandes quantidades e são responsáveis, como eu já disse, pela síntese das proteínas. A membrana plasmática reveste internamente a bactéria, tá? As bactérias algumas apresentam até 3 camadas, mas necessariamente 2, que é a membrana plasmática, a parede celular e algumas bactérias apresentam esta cápsula, que é um envoltório externo, tá? Membrana plasmática é aquela mais interna e é a que delimita o citoplasma. Da mesma forma que os seres eucariontes, essa membrana plasmática, gente, ela é constituída por lipídios, proteínas, tá? Glicídios, esses componentes que acontecem também na estrutura das células eucariontes, correto? A parede celular. Qual é a função ou de que é constituída essa parede celular? Chama a atenção que nos seres eucariontes não apresenta parede celular, enquanto que aqui nas bactérias, que é um ser procarionte, apresenta essa inovação estrutural, que é a parede celular. Essa parede celular ela tem uma composição também por polímeros de compostos orgânicos, tá? Os glicídios, os açúcares, e ela confere, gente, além de dar a forma geral da bactéria, ela confere uma resistência, uma proteção muito importante, tá? Por exemplo, se eu mergulhar uma bactéria dessa dentro de um recipiente com uma solução hipotônica. A solução hipotônica, todos vocês sabem que é aquela que é, digamos, com baixo teor de íons, ou com baixos teores de sais. Então, significa dizer que uma solução hipotônica, ela apresenta baixa concentração em sais e apresenta uma alta pressão osmótica. Não é isso? Se eu mergulhar uma bactéria dessa dentro de um copo d'água, tá? Com pouca quantidade de sais, o que vai acontecer? Por osmose, a água flui de um meio de menor concentração de sais, então a água teria que entrar nesse sentido, porque aqui a solução está hipo em relação ao meio que está hiper. Por osmose, a pressão osmótica é maior e a água tende a entrar, e aqui onde a parede celular desempenha a sua função. Porque se ela não existisse, gente, essa bactéria ela ia explodir, porque ela ia encher-se d'água, porque a pressão era muito grande e ela ia explodir. Mas a parede celular retém ou impede que esta bactéria beba água, vamos usar aqui essa expressão. E isso é muito importante, gente, na questão das defesas dessa bactéria. Por exemplo, haja vista a presença dos plasmídios, que é muito importante. Por exemplo, quando ele é constituído, plasmídio, gente, é um DNA particular, vamos dizer assim. Seria um complemento de ácido nucleico, de DNA, que vai auxiliar o DNA verdadeiro. Eles são em poucos, 3 ou 4 ou 5 grânulos dispersos no interior da bactéria. Esse plasmídio é muito importante porque se ele, por mutação gênica, no seu DNA, constituir a síntese de uma proteína que lhe forneça proteção, por exemplo, contra os antibióticos. É por isso que algumas bactérias, elas adquirem resistência. Porque ao longo dos anos, se usando só um tipo de antibiótico, elas podem, por mutação genética, e aí é onde entra a função dos plasmídios,
produzir uma proteína ou produzir um mecanismo de defesa contra aquele antibiótico. Então, algumas bactérias tornam-se resistentes a um determinado tipo de antibiótico. Voltando à parede, ela também é importante na defesa, porque ela também vai impedir, juntamente com a cápsula, que nós chamamos alguns organismos encapsulados e não encapsulados, ela vai impedir, por exemplo, que as defesas, a macrofagia executada pelos nossos anticorpos, a debelem. Então, tudo isso é muito importante. Então, a parede, juntamente com os plasmídios, estão associados tanto ao mecanismo de proteção, defesa, como também no caso da absorção e do controle osmótico desta célula. E por último, gente, do ponto de vista estrutural de revestimento, algumas bactérias apresentam essa cápsula. É também uma emulsão, vamos dizer assim, uma constituição gelatinosa, constituída por glicídios, por lipídios, por proteínas, por componentes orgânicos, que reveste esta bactéria, que vai também desenvolver ou manifestar proteção, tá? Auxiliando inclusive no deslocamento desta bactéria, juntamente com os pelos ou fímbrias, que são estruturas que protuberam-se, que saem desta base de sustentação da parede da membrana, assim como o flagelo, tá? Que eu desenhei só um, mas uma bactéria pode ter mais flagelos, que é uma inovação de algumas células, a presença desse flagelo, que nada mais é do que um componente proteico constituído por proteína, acoplado, ele protubera-se, ou seja, ele nasce lá da junção da parede com a membrana plasmática. É um crescimento, é um cordão, vamos dizer assim, correto? E ele apresenta aqui na sua base um sistema de motor, um sistema de rotação que permite esse flagelo desenvolver uma rotação, gente, de 15.000 rotações por minuto, para que vocês tenham uma ideia. E tudo isso, tanto no flagelo como as fímbrias e pelos, essas aqui muito mais associadas na sessilidade da bactéria, ou seja, na fixação dela nos substratos, mas que também elas auxiliam, juntamente com a cápsula, no deslizamento e no deslocamento dessa bactéria, que é propulsionada aqui por esse movimento flagelar, ok? Saindo dessa composição estrutural, gente, nós vamos falar um pouco sobre a morfologia, a forma como essas bactérias se apresentam. Então, nós temos basicamente 4 formas. Então, nós temos a forma esférica, também chamada de cocos, a forma em bastões, chamada de bacilo, a forma em espiral, tá? Que são os espirilos, e o vibrion, que é uma forma de vírgula. Então, esta morfologia conferida a estes organismos é uma forma de você separar, nós estamos falando de classificação sistemática, foi uma forma que os autores também encontraram para se agruparem, ou para ser incorporada dentro de um determinado grupo de bactérias. Quanto ao agrupamento, gente, ela ainda pode vir isoladamente na forma de copo, ou 2 copos juntos, chamado diplococo, ou quando vários copos se alinham no mesmo sentido, chamado até como se fosse um texto, né? Aquelas conchas, chamado de estafilococos. E os estafilococos na forma de cacho de uva. E os estreptos seriam nessa forma sequenciada, e quando temos 2, chamamos de diplococo. Gente, os bacilos também, diplobacilo, triplobacilos, estreptobacilo, obedecem a esse mesmo comportamento organizacional, tá certo? A forma de nutrição, gente. Como é que esses animais ou esses organismos se nutrem? Então, existem 2 formas básicas, existem 2 tipos de bactérias que são classificadas segundo o seu estado nutricional. Então, nós temos
as autotróficas e as heterotróficas. As autos, todo mundo já sabe, o autotrofismo é caracterizado porque elas são capazes de sintetizar seus próprios alimentos. Da mesma forma que algas e plantas, os vegetais de uma forma geral e algumas algas, elas são autotróficas que ainda podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As fotossintetizantes, elas utilizam a luz como forma de energia. E as quimiosintetizantes utilizam, as autotróficas quimiosintetizantes utilizam o metabolismo, a energia que vem do desdobramento dos componentes inorgânicos, tá? As heterotróficas, gente, são aquelas bactérias incapazes, por exemplo, de fabricar o seu próprio substrato, o seu próprio alimento. Nós, por exemplo, nós, seres humanos, que somos classificados como seres eucariontes, nós somos incapazes de realizar a fotossíntese. Então, nós buscamos o nosso alimento, ou a nossa energia, nos alimentos, nos alimentando. Então, algumas bactérias apresentam o heterotrofismo, como as saprófitas, tá? Que são aquelas bactérias que se alimentam da matéria em decomposição. E exatamente a função importante que nós falamos no início, que elas, juntamente com os fungos, lá na cadeia alimentar, elas estão numa posição muito importante, que é a da decomposição, tá bom? As quimiosintetizantes, gente, as quimiosintetizantes, como eu disse, elas, diferentemente, por exemplo, nós, seres humanos, aliás, os seres que realizam fotossíntese, eles utilizam o carbono, ou dióxido de carbono, o CO2, e para fabricar os componentes orgânicos. E as quimiosintetizantes, em vez do carbono, dos elementos carbonados, utilizam enxofre ou gás sulfídrico, tá? Eles usam, por exemplo, o que vai fornecer o hidrogênio é exatamente a água, lá nos seres fotossintetizantes. Aqui nos quimiosintetizantes, quem vai fornecer o hidrogênio é o gás sulfídrico, correto? Mas também, da mesma forma, eles fabricam os glicídios, que é o elemento fundamental para que eles sobrevivam, da mesma forma que nós, seres eucariontes. Gente, a reprodução, tá? Também existem as bactérias parasitas, né? Aquelas que se alimentam ou que provocam danos, por exemplo, aos outros organismos vivos. Nós, por exemplo, muitas vezes são parasitados por algum tipo de bactéria. Elas se alimentam dos nossos produtos, elas se utilizam dos nossos restos alimentares internamente, tá? E a reprodução, gente? Como é que esses organismos se reproduzem? A reprodução, mesmo sendo efetivamente assexuada, existe uma corrente de autores que apresentam uma forma, porque favorece uma permuta genética, que é na conjugação, que alguns autores querem classificar essas bactérias como verdadeiramente, algumas, né, nem todas, como verdadeiramente a sua forma de reprodução sexuada. Porém, ainda permanece, tá, a reprodução assexuada, que nada mais é, gente, do que uma bipartição simples. Então, a bactéria chega e se divide em dois, é como se fosse uma mitose, tá? Ocorre duplicação do cromossomo, do seu material genético, e estas bactérias, a cada 20 minutos elas se reproduzem, elas vão produzir duas bactérias 100% iguais. Por isso que na reprodução assexuada por bipartição nós dissemos que é um tipo de reprodução que produz um clone, porque eles levam consigo todas as informações genéticas da célula de origem. Mas, como eu já disse, é possível existir a conjugação, tá? Que é quando uma bactéria se encontra com outra, elas emitem invaginações e formam um canal e ocorre a passagem do DNA de uma para outra. Não o DNA total, mas uma parte. E estas células, quando se separam, que elas vão se reproduzir, elas levam parte deste DNA recebido, ok? Gente,
Era isso. Deem uma lida. Eu vou passar o exercício para vocês, tá? Copiem aí, ou anotem aí. Na página 81, questão para exercitar o pensamento, questão 25 e 26. E na página 82 ao 33 e 84, biologia no vestibular, questões de 1 a 20, tá? Respondam para sexta-feira no nosso chat, a gente discutir e tirar todas as dúvidas. E não esqueçam, fiquem em casa. Uma boa noite, um bom dia e até outra hora. Um abraço.